Fala pensador, é um prazer falar com você novamente, mais um vídeo aqui. E hoje, se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender o que é o transtorno da personalidade narcisista. Recebi uma mensagem no Instagram pedindo para falar um pouco sobre esse assunto, produzir um conteúdo, e aqui vai. Depois de estudar, ler alguns livros, eu fiz um roteiro que eu acho que você vai gostar. Você que às vezes diz, fulano é muito narcisista, não sei quem é muito metido. Vamos entender de uma vez por todas o que é esse transtorno, né? O que é um transtorno da personalidade? O que é personalidade? Então, se você gosta desse assunto, vem embarcar nessa viagem com a gente, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Eu gosto muito de mitologia grega. Se fosse possível, eu ficava estudando horas e horas, ouvindo, lendo, assistindo videoaulas sobre filosofia, sobre mitologia, porque as histórias são muito interessantes. Não porque elas aconteceram de fato ou não, mas para entender como é que aquele povo pensava, qual era a forma, a imaginação que eles tinham para explicar certos fenômenos que aconteciam na sociedade. O mito de Narciso embasa esse transtorno da personalidade narcisista, né? A psicologia toma essa história para emoldurar esse transtorno. A história começa com o filho do deus do rio, Sésifo, que era casado com Liríope. Teve um filho, colocou o nome de Narciso, e a mãe ficou muito preocupada porque o filho era muito bonito e perguntou a um adivinho se o filho dela viveria muito. Ele respondeu que viveria, desde que ele não conhecesse a si próprio. Vê que onda, não conhecia a si próprio. Enfim, a criança cresceu e ficou um homem deslumbrante, tipo um galã, novela das 9, onde todas as ninfas se apaixonavam por ele, mas ele não correspondia. Afinal de contas, nenhuma era boa o suficiente, nenhuma estava à altura de se relacionar com ele, que era uma pessoa deslumbrante demais. Uma delas, chamada Eco, não se contentou com essa história de ter o seu amor renegado. E aí procurou Nêmesis e disse: Nêmesis, eu quero que se jogue uma maldição contra Narciso, que ele se apaixone por algo que nunca consiga possuir. Mulher, quando tem uma coisa, é problema, velho. Anota isso aí. Ela atraiu Eco, né, a ninfa Eco, atraiu Narciso para o bosque e fez com que ele olhasse para o seu reflexo na água. E aquilo ali acabou com ele, porque ele ficou tão apaixonado, extasiado por aquela imagem, que se desiludiu, porque ele se deu conta que nunca poderia possuir. E acabou que faleceu de desilusão, morreu de desilusão. Uma outra versão da história conta que ele se jogou no lago tentando alcançar aquela imagem e morreu afogado. Essa segunda versão, para mim, faz mais sentido, é mais legal. Então a gente vai já sabendo disso para uma outra etapa, o que é um transtorno da personalidade. Antes de falar sobre o que é transtorno, a gente precisa entender o que é personalidade. E eu vou resumir dizendo que é um conjunto de características que uma pessoa possui. A pessoa é muito comunicativa, a pessoa é muito faladora, a pessoa é muito invejosa, a pessoa é muito isso, a pessoa é muito aquilo. E o transtorno é quando essa característica se exacerba, porque todo mundo, de uma maneira ou de outra, menos ou mais, tem algumas características, né? Todo mundo tem característica. Só que quando uma característica é muito forte e prejudica a convivência social, isso se transforma em um transtorno. O mesmo é o transtorno da personalidade narcisista, quando a pessoa tem um senso de autoimportância em demasiado. A gente vai entender agora, trazendo o que o DSM-5 fala sobre o transtorno da personalidade. É um manual de diagnóstico dessa área, psicologia, psiquiatria. Para você que não entende, basicamente é isso daí. Vamos ver o que é que está escrito ipsis literi no livro. Segundo o DSM-5, esses são os critérios para o diagnóstico.
um padrão difuso de grandiosidade em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes, no caso, comportamento. Tem uma sensação grandiosa da própria importância, é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal, acredita ser especial, né? Tem uma demanda de admiração excessiva, apresenta um sentimento de possuir direitos, expectativas irracionais de tratamento especial, favorável, ou que esteja automaticamente de acordo com as suas expectativas. É explorador nas relações interpessoais, sempre procura levar vantagem para alcançar, os próprios fins, carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros, é frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. Eu sou tão bom que o povo tudo quer me derrubar, tudo tem inveja do que eu faço. Ou demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Então a pessoa que apresenta essas características, fatidicamente, pode ser que tenha o transtorno da personalidade narcisista. Não precisa ser todas elas. Em torno de 5. Alguns especialistas dizem que se a pessoa apresentar 4, já tem um indicativo forte. Mas lembra sempre que esse diagnóstico só pode ser feito por alguém que é especialista, certificado e preparado para dar esse tipo de diagnóstico. Vou trazer um exemplo real, não me lembro bem toda a história, mas é uma modelo que namorava com um modelo também e que ele era narcisista, claramente narcisista. Ela tinha essa desconfiança, até o dia em que precisou fazer uma cirurgia. Ele ficou de lá buscar ela, de 11 horas, deu 3 horas da tarde, eles moravam nos Estados Unidos. Ele não apareceu, ela pegou um carro, chegou em casa e ele estava assistindo filme, comendo pipoca. E a primeira coisa que ele disse quando ela chegou de uma cirurgia que tinha de fazer foi: amor, você não vai acreditar como esse ator se parece comigo. Ali ficou muito claro para ela que nada importava para ele a não ser a própria beleza, a própria exaltação e etc. Então é muito complicado isso. E aí a pessoa que me mandou uma mensagem pedindo para eu falar sobre esse tema diz assim: o que é que a gente pode fazer para ajudar? A recomendação principal é a psicoterapia, mas só que é muito complicado, porque a pessoa teria que admitir que necessita de ajuda e etc. Teria que negar algumas coisas que ela tem certeza sobre si. Isso é muito difícil que aconteça. Porém, a gente deve recomendar e incentivar para que a pessoa procure, e num trabalho laborioso de um terapeuta muito preparado, quem sabe essa pessoa pode atenuar esses traços. Não é que vai modificar-se da água para o vinho, abandonar tudo, não, mas atenuar para que esses atritos que geram na relação interpessoal, no seu meio social, diminuam. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no nosso canal, deixa o teu joinha, acompanha lá o nosso Instagram, pensa nisso.psicologia, sugira temas, leia o nosso blog, pensanisso.net/blog, enfim, a casa é sua. Fica com esse tema de hoje, um abraço e até o próximo vídeo.